Você decide, me servir ou ir mendigar, disse meu filho. Ele não imaginava quem realmente perderia. Eu ainda consigo ouvir essas palavras ecoando na minha cabeça. Elas saíram da boca do meu próprio filho, o menino que eu criei com tanto sacrifício, que eu paguei faculdade vendendo o almoço para comprar a janta. O filho que eu amei mais que a minha própria vida. Estava ali, na sala dele em Belo Horizonte, naquele apartamento moderno, cheirando a perfume caro e arrogância. Meu filho Carlos Eduardo de terno e gravata, sentado no sofá ao lado da mulher dele, Patrícia, me olhando como se eu fosse um peso, um estorvo, um problema a ser resolvido. A gente pode te dar um lugar aqui, pai, ele disse, com aquela voz fria que eu não reconhecia. Tem um quartinho de empregada nos fundos. O senhor pode morar lá. Em troca, ajuda nas coisas da casa. Limpa, cozinha, essas coisas. Eu fiquei parado tentando entender se aquilo era real ou se eu estava tendo um pesadelo. Meu filho estava me oferecendo um quartinho de empregada, para eu servi-lo. E se eu não aceitar? Perguntei, a voz saindo fraca, porque no fundo eu já sabia a resposta. Carlos deu de ombros. Como quem não liga. Como quem está falando do clima. Então o senhor vai ter que se virar sozinho. Procurar um abrigo, sei lá. Mendigar se precisar. Você decide. Me servir. Ou ir mendigar. Naquele momento, senti como se algo dentro de mim tivesse morrido. Não era só a dor. Era a certeza de que eu tinha perdido meu filho. Não para a morte, mas para algo muito pior. Para a ganância, para a vergonha, para a frieza. Mas o que Carlos não sabia, o que ninguém ali sabia, era que eu carregava um segredo. Um segredo que ia virar a vida dele de cabeça para baixo. Porque uma semana antes, meu melhor amigo, Dr. Henrique Drummond, dono da fazenda Santa Rita, onde trabalhei por 40 anos, tinha falecido. E ele tinha deixado algo para mim. Algo que nem em 1 milhão de anos Carlos imaginaria. Eu poderia ter contado ali mesmo. Poderia ter jogado a verdade na cara dele e ver a expressão mudar. Mas não. Eu me levantei, olhei nos olhos do meu filho pela última vez como pai dele e disse apenas: que Deus tenha misericórdia de vocês. E saí. Saí com a dignidade que eles nunca conseguiram tirar de mim. Saí sabendo que a vida ensina e que quem humilha os pais, mais cedo ou mais tarde, colhe vergonha. Se você está comigo nessa jornada, deixe nos comentários de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a virada vai ser inesquecível. Meu nome é João Batista da Silva. Tenho 63 anos, mãos calejadas de tanto trabalho e um coração que já sofreu mais do que eu gostaria de admitir. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhecia. Meu pai era agricultor, minha mãe costureira. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. E tinha amor, muito amor. Quando fiz 20 anos, vim para Belo Horizonte procurar emprego. Foi assim que conheci Dr. Henrique Drummond. Ele estava procurando um caseiro para cuidar da fazenda Santa Rita, uma propriedade enorme nos arredores da cidade. Terras que se perdiam de vista, casa grande, animais, plantações. Você parece um rapaz honesto, ele disse na entrevista. Vou te dar uma chance. E foi assim que começou. 40 anos de trabalho, de lealdade, de amizade. Dr. Henrique era viúvo, nunca teve filhos. Com o tempo, a gente foi ficando próximo. Ele me tratava como irmão, não como empregado. A gente tomava café junto toda manhã, conversava sobre a vida, sobre Deus, sobre os planos para a fazenda. 3 anos depois que comecei a trabalhar lá, conheci Madalena. Ela era cozinheira da fazenda, uma mulher doce, trabalhadora, de sorriso fácil. Me apaixonei no primeiro dia. A gente se casou na igreja da cidade com o Dr. Henrique como padrinho. Ele fez questão. Vocês são minha família, ele disse. Carlos Eduardo nasceu 1 ano depois. Foi o dia mais feliz da minha vida. Segurei aquele menino no colo e prometi a mim mesmo que ia dar para ele tudo que eu não tive. Estudo, oportunidades, uma vida melhor. Madalena e eu criamos Carlos ali na fazenda. Ele brincava nos campos, corria atrás das galinhas, ajudava a colher frutas no pomar. Dr. Henrique adorava o menino, chamava ele de afilhado. Quando Carlos fez 7 anos, a gente o matriculou numa escola particular em Belo Horizonte. Era longe, caro, mas valeria a pena.
Eu acordava às 4 da manhã, fazia o serviço da fazenda, depois pegava o ônibus com ele para a cidade, deixava na escola, voltava para trabalhar e no fim da tarde buscava ele de novo. Madalena fazia marmita para a gente economizar. A gente vendia o almoço para comprar o material escolar dele. Mas tudo valia a pena, porque Carlos ia ser doutor, ia ter uma vida digna, e ele estudou. Passou no vestibular para direito. A gente chorou de alegria. Henrique pagou metade da faculdade, e eu paguei a outra metade com o suor do meu rosto. Mas foi na faculdade que Carlos começou a mudar. Ele parou de falar sobre a gente. Quando os amigos perguntavam o que o pai dele fazia, ele mentia. Meu pai é empresário rural, dizia. Eu descobri isso um dia que fui buscá-lo na faculdade e ouvi a conversa. Doeu, mas eu engoli. É só uma fase, eu pensava. Ele ainda é novo. Quando ele se formou, arranjou emprego num escritório de advocacia. Conheceu Patrícia, filha de comerciantes, moça bonita, mas fria. Desde o primeiro dia que ela veio na fazenda, percebi que ela me olhava com desprezo. Então o senhor é o caseiro? Ela perguntou com um sorriso falso. Sou. Trabalho aqui faz 35 anos. E interessante. A palavra saiu da boca dela como se fosse um insulto. Carlos e Patrícia casaram 2 anos depois. A gente não foi convidado para a lua de mel, nem para a festa de casamento dos amigos deles. É uma coisa pequena, pai. Só os íntimos, Carlos disse. Madalena chorou naquela noite. Nosso filho tá com vergonha da gente, João. Não, mulher, ele só tá ocupado. Vida de advogado é corrida. Mas no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Quando os netos nasceram, Beatriz e Gabriel, a gente ia visitá-los. Mas as visitas foram ficando cada vez mais raras, mais curtas, mais constrangedoras. Não hoje, pai. A Patrícia tá cansada. Hoje não dá, a gente vai sair. As crianças estão com gripe. Sempre uma desculpa. E então, há 5 anos, Madalena teve um AVC. Foi rápido, sem aviso. Ela estava preparando o almoço e de repente caiu. Quando chegamos no hospital, já era tarde. Perdi minha esposa, minha companheira de 40 anos, num piscar de olhos. Carlos apareceu no velório, ficou meia hora e foi embora. Tenho um caso importante amanhã cedo, pai. Desculpa. Enterrei minha Madalena sozinho, com o Dr. Henrique ao meu lado. Ele segurou meu ombro e disse, João, você nunca vai estar sozinho. Você tem a mim. E era verdade. Dr. Henrique foi meu amigo, meu irmão, meu consolo nos anos seguintes, até que neste ano a saúde dele começou a piorar. O coração fraco, a idade pesando. Ele me chamou um dia, 2 meses antes de partir. João, senta aqui. Preciso conversar com você. Sentei ao lado da cama dele. Você é o filho que eu nunca tive. E tudo que eu construí aqui, essa terra, essa fazenda, é sua. Já registrei o testamento. Quando eu partir, você será o dono de tudo. Eu tentei recusar. Dr. Henrique, o senhor não precisa... Preciso sim. Você foi leal, honesto, um irmão para mim. Esse é o mínimo que posso fazer. 1 semana depois, Dr. Henrique faleceu dormindo. E a minha vida mudou para sempre. Dr. Henrique foi enterrado numa quarta-feira chuvosa de outubro. O céu de Belo Horizonte estava pesado, cinzento, como se a própria cidade estivesse de luto. Eu organizei tudo. O velório, as flores, os avisos. Dr. Henrique não tinha família próxima. Então coube a mim. Fiz questão de que tudo fosse digno, do jeito que ele merecia. Carlos apareceu no velório. Chegou de carro importado, terno caro. A Patrícia ao lado dele toda produzida como se estivesse indo para uma festa, não para um enterro. Oi, pai. Oi, filho. Ele ficou ali parado, desconfortável, olhando para o caixão. Sinto muito pelo Dr. Henrique. Ele era um bom homem. Era o melhor. Silêncio constrangido. Pai, eu tenho uma audiência importante daqui a 1 hora. Eu vou ter que ir, mas qualquer coisa me liga. E foi embora. 15 minutos no velório do homem que pagou metade da faculdade dele. Depois do enterro, fiquei sozinho na fazenda. Era estranho estar ali sem Dr. Henrique. A casa grande parecia vazia, silenciosa, pesada. Passei 1 semana arrumando as coisas dele, organizando documentos, cuidando dos últimos detalhes. Não sabia ainda o que ia fazer da minha vida. Não sabia que em breve tudo ia mudar. Foi aí que Carlos me ligou. Pai, a gente precisa conversar. Vem aqui em casa amanhã à tarde. Sobre o quê, filho? Só vem. É importante.
Desliguei o telefone com um aperto no peito. Será que ele finalmente queria se aproximar? Será que a morte de Dr. Henrique tinha feito ele perceber que a vida é curta? Eu quis acreditar nisso. No dia seguinte, peguei o ônibus até o apartamento de Carlos, num bairro nobre de Belo Horizonte. Prédio moderno, portaria com segurança, elevador espelhado. Toquei a campainha. Patrícia abriu a porta. Oi, João. Entra. Entrei. O apartamento era bonito, decorado com gosto, móveis caros. Carlos estava na sala, sentado no sofá. Oi, pai. Senta aí. Sentei na poltrona em frente a ele. Patrícia sentou ao lado do marido. Os dois me encarando como se eu fosse um réu. Pai, a gente te chamou aqui porque... Bem, a gente está preocupado com o senhor. Preocupado. A palavra saiu estranha da boca dele. Preocupado como, filho? O senhor está com 63 anos. Não trabalha mais na fazenda. O Dr. Henrique morreu, então o senhor não tem mais onde ficar. E... Bem, a gente sabe que o senhor não tem muito dinheiro guardado. Eu não disse nada, só escutei. Então a gente pensou em te ajudar. Ajudar. Meu coração deu um pulo de esperança. Talvez ele fosse me oferecer um lugar na vida dele, um quarto de verdade, um lar. A gente tem um quartinho de empregada aqui nos fundos. É pequeno, mas dá para o senhor morar. E em troca o senhor pode ajudar nas coisas da casa. Limpar, cozinhar, lavar roupa. A gente te dá comida, moradia. É melhor que ficar sem nada, né? As palavras caíram sobre mim como pedras. Quartinho de empregada. Limpar, cozinhar, lavar roupa. Meu próprio filho estava me oferecendo um emprego de empregado doméstico, na casa dele. Carlos, você está falando sério? Claro que tô, pai. Olha, é uma boa proposta. A gente não é obrigado a nada, mas como eu tenho pena do senhor... Pena. Patrícia se intrometeu, a voz fria e calculista. João, sinceramente, o senhor não tem muita escolha. O senhor não tem para onde ir. Não tem dinheiro. Ou aceita nossa ajuda, ou... Bem, vai ter que se virar sozinho. Se virar sozinho, repeti incrédulo. Carlos suspirou, impaciente. Pai, o senhor já está velho. Não vai arrumar emprego. A gente está oferecendo um lugar, comida, teto. Se não quiser, tudo bem. Mas aí o senhor vai ter que procurar um abrigo ou, sei lá, mendigar. E então ele disse, a frase que nunca vou esquecer. Você decide, me servir ou ir mendigar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para o meu filho. Procurei naqueles olhos algum traço do menino que eu criei. Do menino que eu carreguei nas costas, que eu ensinei a andar, que eu acordava de madrugada para levar na escola. Mas não encontrei nada. Só frieza, só arrogância. Me levantei devagar. As pernas estavam pesadas, o coração partido, mas a cabeça estava clara. Carlos, eu disse, a voz firme, durante 40 anos, eu trabalhei de sol a sol para te dar uma vida melhor. Vendi meu almoço para comprar teu material escolar. Acordei de madrugada para te levar na escola. Paguei tua faculdade com o suor do meu rosto. E hoje você me oferece um quartinho de empregada. Me diz para te servir ou mendigar. Ele desviou o olhar. Você tem razão numa coisa, filho. Eu tenho que decidir. E eu decido não aceitar migalhas de quem eu criei. Caminhei até a porta. Pai, não seja orgulhoso. Virei para ele uma última vez. Não é orgulho, Carlos. É dignidade. Algo que você nunca vai entender. E saí. Desci as escadas do prédio. Não quis esperar o elevador. Saí na rua e respirei fundo. A humilhação doía. A rejeição doía. Mas eu ainda tinha minha dignidade. E isso, ninguém ia tirar de mim. Liguei pro meu irmão Júlio. Mano, posso passar uns dias aí com você? Claro, João. O que aconteceu? Depois eu conto, só me recebe. A casa é sua, irmão, vem. Peguei um ônibus pro interior e deixei Belo Horizonte para trás. O que eu não sabia era que em poucos dias tudo ia mudar. Cheguei na casa do meu irmão Júlio no fim da tarde. Ele morava numa cidadezinha tranquila no interior de Minas, a umas 3 horas de Belo Horizonte. Casa simples, quintal grande, vida pacata. João! Ele me recebeu com um abraço apertado. Que bom te ver, mano. Faz tempo. Faz mesmo. Vem, entra. Fiz café, você deve estar cansado da viagem. Sentamos na varanda. Júlio serviu café e pão de queijo ainda quente. E aí, mano? O que aconteceu?
Respirei fundo e contei tudo. A morte de Dr. Henrique, o telefonema de Carlos, a humilhação, o quartinho de empregada, a escolha entre servir ou mendigar. Júlio ficou vermelho de raiva. Esse menino perdeu a vergonha na cara. Que tipo de filho faz isso com o próprio pai? Um filho que tem vergonha de mim, eu disse, a voz cansada. Vergonha? Vergonha tinha que ser dele. Tu criou aquele garoto com sangue, suor e lágrima, e ele te oferece um quartinho de empregada? Pois é. Júlio balançou a cabeça, revoltado. Mas deixa eu te falar uma coisa, João. Você fez certo. Você não aceitou humilhação, saiu de cabeça erguida, e isso vale mais que qualquer teto. Eu sei, mas dói, Júlio. Dói demais. Eu sei, mano. Eu sei. Passamos o resto da tarde conversando sobre a vida, sobre o passado, sobre Madalena. Júlio me fez rir pela primeira vez em semanas, e naquela noite dormi um pouco mais em paz. No dia seguinte, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Bom dia. É o Sr. João Batista da Silva? Sou eu. Aqui é Dr. Moreira, advogado responsável pelo espólio do Dr. Henrique Drummond. Senhor, preciso que o senhor compareça ao meu escritório em Belo Horizonte amanhã às 10 horas da manhã para a leitura do testamento. Meu coração acelerou. Leitura do testamento? Sim, senhor. O senhor foi citado como beneficiário. Sua presença é obrigatória. Eu vou. Obrigado. Desliguei e fiquei parado, processando. Dr. Henrique tinha me deixado algo. Provavelmente uma lembrança, algum objeto de valor sentimental. Não esperava nada além disso. Júlio, preciso ir para Belo Horizonte amanhã. Leitura do testamento do Dr. Henrique. Quer que eu vá com você? Não precisa. Vou e volto no mesmo dia. No dia seguinte, peguei o ônibus de volta para Belo Horizonte. O escritório do doutor Moreira ficava num prédio elegante no centro da cidade. Cheguei às 10 horas em ponto. A secretária me levou até uma sala de reuniões. Havia várias pessoas lá. Parentes distantes de Dr. Henrique, alguns funcionários antigos da fazenda e Carlos. Meu filho estava lá, de terno, sentado numa cadeira, folheando o celular. Quando me viu, ficou surpreso. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Fui chamado. Chamado para quê? Não respondi. Sentei do outro lado da sala, longe dele. Doutor. Moreira entrou, cumprimentou a todos e sentou na cabeceira da mesa. Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Vamos proceder com a leitura do testamento do Sr. Henrique Drummond, falecido no dia 15 de outubro deste ano. Ele abriu um envelope lacrado, retirou o documento e começou a ler. Eu, Henrique Augusto Drummond, brasileiro, viúvo, fazendeiro, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como última vontade o seguinte. Meu coração batia forte. Deixo como único e universal herdeiro de todos os meus bens, incluindo a fazenda Santa Rita, com todas as terras, construções, animais, maquinários, veículos, contas bancárias e investimentos, ao Sr. João Batista da Silva, CPF. O mundo parou. As pessoas na sala começaram a murmurar. Carlos ficou branco. Dr. Moreira continuou. Faço esta escolha em reconhecimento a 40 anos de lealdade, amizade verdadeira, honestidade inabalável e caráter exemplar demonstrados pelo Sr. João Batista. Que ele aproveite e honre essa herança como sempre honrou nossa amizade. As. Henrique Drummond. Silêncio absoluto. Dr. Moreira me encarou. Sr. João Batista, o senhor acaba de herdar uma propriedade avaliada em aproximadamente 15 milhões de reais, incluindo terras, imóveis e ativos financeiros. Meus parabéns. Eu não conseguia processar. 15 milhões. Eu, o caseiro. Carlos se levantou de repente, a cadeira raspando no chão. Como assim? Meu pai, o caseiro, herdou tudo? Doutor. Moreira olhou para ele com frieza. O testamento é legítimo, registrado em cartório, e foi a vontade expressa do Sr. Henrique. Não há o que contestar. Mas... Carlos estava em choque. Isso não pode estar certo. Meu pai não tem condições de administrar isso. Ele é um o quê, Carlos? Perguntei, me levantando. Um caseiro? Um empregado? Um velho que você mandou servir ou mendigar? Ele ficou mudo. Seu pai, disse doutor. Moreira, é agora um dos maiores proprietários rurais da região, e sugiro que o senhor o trate com o respeito devido.
Saí daquela sala como um homem novo, não porque eu tinha dinheiro, mas porque Deus tinha mostrado que dignidade sempre vence. Saí do escritório do Dr. Moreira ainda atordoado. 15 milhões de reais, a fazenda Santa Rita, tudo era meu. Caminhei pelas ruas de Belo Horizonte sem rumo, tentando processar. Pessoas passavam por mim apressadas, buzinas tocavam, a cidade seguia seu ritmo frenético, mas eu estava em outro mundo. Sentei num banco de praça e liguei pro Júlio. Alô, mano? Júlio, você não vai acreditar. O que foi? Contei tudo. O testamento, a herança, os 15 milhões, a fazenda. Silêncio do outro lado. Júlio, tá aí? Tô, João. Tô só. Processando. Meu irmão é milionário? Parece que sim. Meu Deus do céu. E o Carlos? Ele tava lá? Tava. Ficou branco, quase que nem caiu da cadeira. Júlio soltou uma gargalhada. Justiça divina, mano. Aquele moleque te humilhou, te ofereceu quartinho de empregada e agora descobre que você é dono de uma fortuna. Deus não dorme. Eu sorri, mas a alegria era estranha. Não era a alegria de quem ganhou dinheiro. Era a alegria de quem foi vingado, mas vindicado por Deus, não por mim. Volta pra cá, João. A gente precisa comemorar. Vou. Mas antes, preciso resolver uns detalhes aqui. Passei o resto da tarde com o doutor Moreira assinando papéis, entendendo a dimensão da herança. Além da fazenda, havia contas em banco, investimentos, títulos. Eu era oficialmente um homem rico. Senhor João, disse Dr. Moreira, o senhor vai precisar de ajuda para administrar tudo isso. Posso indicar contadores, administradores. Obrigado, doutor, mas por enquanto eu só quero respirar. Entendo, mas saiba que estou à disposição. Saí de lá já no fim da tarde. Peguei o ônibus de volta para o interior, mas minha cabeça estava longe. Quando cheguei na casa de Júlio, ele tinha preparado uma janta especial. Galinha caipira, arroz, feijão tropeiro, couve refogada. Não é todo dia que meu irmão vira milionário, ele brincou. A gente comeu, conversou, riu. Mas no fundo eu estava pensativo. O que foi, João? Não tá feliz? Tô, Júlio, mas é estranho. A vida inteira trabalhei duro, vivi simples, e agora, de repente, tenho mais dinheiro do que jamais sonhei. Mas o que eu queria mesmo era ter meu filho do meu lado. Júlio ficou sério. Mano, seu filho te rejeitou, te humilhou, e agora que descobriu que você tem grana, vai querer voltar. Mas não por amor, por interesse. Eu sei. Então não caia nessa. Você merece respeito, não migalhas. Ele tinha razão. Naquela noite meu celular não parou de tocar. Carlos ligou 15 vezes. Não atendi nenhuma. Depois vieram as mensagens. Pai, me atende. Pai, a gente precisa conversar. Eu sei que eu errei, mas, por favor, me dá uma chance. Bloqueei o número. Patrícia também tentou ligar. Bloqueei também. 2 dias depois, recebi a visita que eu sabia que ia acontecer. Eu estava na varanda da casa do Júlio, tomando café, quando vi um carro parar na frente. Carlos saiu sozinho. Parecia abatido, olheiras fundas, barba por fazer. Ele abriu o portão devagar e caminhou até a varanda. Oi, pai. Não respondi. Só olhei. Pai, eu vim aqui porque eu preciso falar com o senhor. Não tem nada para falar, Carlos. Tem sim, pai, tem muita coisa. Júlio apareceu na porta. Quer que eu mande ele embora, João? Não precisa. Deixa ele falar. Carlos respirou fundo, as mãos tremendo. Pai, eu sei que eu fui um monstro. Sei que te tratei do jeito mais horrível possível. Eu te ofereci um quartinho de empregada. Te disse para me servir ou mendigar. Eu não tenho desculpa. Ele começou a chorar. Mas eu tô aqui para te pedir perdão. Não porque você tem dinheiro, mas porque eu perdi meu pai e eu não quero viver com esse peso. Olhei nos olhos dele. Procurei sinceridade. Mas tudo que via era desespero. Carlos, responde uma coisa. Se eu não tivesse herdado nada, se eu continuasse sendo só o caseiro pobre, você estaria aqui agora? Ele abaixou a cabeça. Eu não sei. Então você sabe a resposta. Pai, não, Carlos. Escuta, você teve 40 anos para me valorizar, 40 anos para me respeitar, mas escolheu ter vergonha. Escolheu me humilhar. E agora que descobriu que eu tenho dinheiro, aparece aqui pedindo perdão? Não é por causa do dinheiro, pai. É sim, porque se não fosse, você teria vindo me procurar antes.
Teria me tratado com dignidade antes. Carlos caiu de joelhos, chorando. Me perdoa, pai. Pelo amor de Deus, me perdoa. Olhei para ele ali, quebrado, e senti pena, mas não o suficiente para esquecer. Eu te perdoo, Carlos, porque guardar rancor não faz bem para a alma. Mas perdoar não é esquecer. E não é voltar a ser como era antes. Mas a gente pode tentar, pai, reconstruir. Eu posso mudar, talvez, mas isso vai levar tempo, muito tempo. Eu aceito, eu faço o que for preciso. Então começa respeitando meu espaço. Volta para Belo Horizonte, vive tua vida. E se um dia eu sentir que posso confiar em você de novo, eu te procuro. Ele me olhou, desesperado. Pai, não me abandona. Eu não tô te abandonando, Carlos. Você que me abandonou primeiro. Levantei e entrei na casa deixando ele ali sozinho. Júlio encostou na porta. Foi duro, mas foi justo. Eu sei. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria vida. Enquanto eu tentava processar a reviravolta da minha vida no interior em Belo Horizonte, o casamento de Carlos estava desmoronando. Eu só fiquei sabendo dos detalhes depois, quando Carlos finalmente teve coragem de me contar tudo. Mas vou recontar aqui do jeito que aconteceu. Depois que Carlos saiu da casa do Júlio sem conseguir minha reconciliação, ele voltou para Belo Horizonte devastado. Chegou em casa tarde da noite, entrou no apartamento e encontrou Patrícia na sala, esperando. E aí, conseguiu? Carlos balançou a cabeça, cansado. Não, ele não quer falar comigo. Patrícia ficou vermelha de raiva. Não quer falar? Carlos, seu pai tem 15 milhões e você é filho dele. Você tem direito a essa herança. Eu não tenho direito a nada, Patrícia. A herança não foi para mim, foi para o meu pai. E ele decide o que faz com o dinheiro. Decide? Ele tem que dividir com você. Você é o filho dele. E eu tratei ele como lixo. Carlos explodiu. Eu ofereci um quartinho de empregada para o meu próprio pai. Eu disse para ele me servir ou mendigar. E agora você quer que eu cobre herança? Patrícia se levantou furiosa. Você é fraco, Carlos. Sempre foi. Seu pai te manipulou a vida toda, te fez de idiota. E agora tá rindo da sua cara. Meu pai nunca me manipulou. Ele me criou, pagou meus estudos e eu fui ingrato. Ingrato? Você pagou a faculdade trabalhando. Não, Patrícia. Meu pai pagou. Ele e o Dr. Henrique. Eu só estudei porque eles suaram para me dar essa chance. Pela primeira vez, Carlos estava enxergando a verdade. E Patrícia percebeu que estava perdendo o controle. Então, o que você vai fazer? Ela perguntou, a voz gelada. Vai aceitar que seu pai te deixou de fora da herança e vai viver como um coitado pro resto da vida? Carlos a olhou nos olhos, cansado. Ou tentar ser um homem melhor, coisa que eu deveria ter feito antes. Que ridículo. Pode ser, mas pelo menos eu vou dormir em paz. Patrícia pegou a bolsa. Eu não casei com você para viver de salário de advogado mediano, Carlos. Eu casei esperando que você fosse alguém na vida. E agora, quando finalmente aparece uma chance de a gente ter dinheiro de verdade, você se acovarda. Chance? Você está falando do dinheiro do meu pai como se fosse nosso. Deveria ser. Você é filho dele. E eu perdi o direito de qualquer coisa quando humilhei ele. Patrícia deu um sorriso frio. Então a gente não tem mais nada para conversar. O que você quer dizer? Quero dizer que eu quero o divórcio. Carlos ficou parado, processando. Divórcio? Isso. Não vou desperdiçar minha vida com um homem fraco que não tem coragem de cobrar o que é dele. Patrícia, você está falando sério? Completamente. Amanhã eu entro com os papéis e vou pedir pensão. Alta. Pensão? Você trabalha? Mas não o suficiente para manter o padrão que eu mereço. Carlos sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes. Sabe de uma coisa, Patrícia? Vai, pede o divórcio, porque eu cansei de você. Cansei da sua ganância, da sua frieza, do seu desprezo pelo meu pai. Seu pai era um caseiro. Meu pai era um homem honrado, coisa que você nunca vai ser. Patrícia saiu batendo a porta. Nos dias seguintes, a notícia da herança se espalhou por Belo Horizonte. As pessoas começaram a comentar. Você soube? O caseiro da fazenda Santa Rita herdou tudo do Dr. Henrique. 15 milhões para o empregado. E o filho dele, o advogado, ficou sem nada. As línguas maldosas começaram a investigar. E logo descobriram a história completa. Carlos tinha oferecido um quartinho de empregada para o próprio pai.
Tinha humilhado o homem que o criou. Colegas do escritório começaram a comentar. Que tipo de gente faz isso com o próprio pai? Clientes começaram a questionar o caráter dele. Se ele trata o pai assim, como vai me tratar? A reputação de Carlos começou a desmoronar. E Patrícia? Ela tentou se aproximar de mim. Ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens. João, eu sempre respeitei o senhor. Foi o Carlos que... Bloqueei. Ela foi até o interior, bateu no portão da casa do Júlio. João, por favor, me escuta. Eu quero pedir desculpas. Júlio a expulsou. Sai daqui, mulher. Você não é bem-vinda. Desesperada, Patrícia tentou convencer Carlos a processar. A gente pode entrar na justiça, alegar abandono afetivo invertido, dizer que ele te deve. Mas Carlos, pela primeira vez na vida, teve dignidade. Não, eu não vou processar meu pai. Ele não me deve nada. Eu que devo a ele. Foi a gota d'água. Patrícia entrou com o divórcio e na petição expôs tudo. A herança, o sogro milionário, a tentativa frustrada de reconciliação. Mas o tiro saiu pela culatra. O juiz, ao ler o processo, ficou indignado. A autora demonstra claro interesse financeiro e desrespeito aos valores familiares. Processo indeferido nos termos pleiteados. Patrícia perdeu tudo. A pensão, a imagem, o respeito. E Carlos? Ele finalmente acordou. 3 meses se passaram desde o dia da leitura do testamento. Eu tinha voltado para a fazenda Santa Rita. Era estranho estar ali agora como dono, não como empregado. Mas era meu lar. Sempre foi. Reformei a casa grande, contratei gente para ajudar a cuidar da terra, dos animais. Mas fiz questão de manter tudo simples, do jeito que Dr. Henrique gostava. Também comecei a usar o dinheiro para ajudar. Financiei reformas na igreja da cidade, ajudei famílias carentes, paguei bolsas de estudo para crianças pobres. Fazia tudo discretamente, sem alarde. É assim que o Dr. Henrique ia querer, eu pensava. Uma tarde de janeiro, Júlio me ligou. João, o Carlos está aqui. Meu coração apertou. O que ele quer? Quer falar com você, mas disse que só vem se você deixar. Respirei fundo. Manda ele vir. Carlos chegou no fim da tarde. Veio de ônibus, não de carro. Estava mais magro, a barba feita, uma mala pequena na mão. Eu estava na varanda da casa grande quando ele chegou. Levantei, mas não fui ao encontro dele. Oi, pai. Carlos. Ele subiu os degraus devagar, como quem pede licença. Pai, eu sei que eu não mereço nada do Senhor. Sei que eu estraguei tudo. Mas eu vim aqui, não para pedir dinheiro, não para pedir herança. Vim para trabalhar. Franzi a testa. Trabalhar? Isso. Se o senhor deixar, eu quero trabalhar aqui na fazenda. Como caseiro, como o que for. Eu quero aprender o que o senhor fez durante 40 anos. Quero entender quem o senhor é de verdade. Olhei nos olhos dele. Procurei falsidade. Mas dessa vez, só vi sinceridade. E a Patrícia? A gente se divorciou. Ela entrou com os papéis, tentou me usar, tentou chegar no senhor. Mas eu não deixei. Eu escolhi a dignidade. Tarde, eu sei. Mas escolhi. E teu emprego? Eu pedi demissão. Não quero mais viver naquele mundo de aparências, de mentiras. Eu quero viver de verdade. Fiquei em silêncio, processando. Pai, eu sei que eu não posso apagar o que eu fiz, mas eu posso tentar ser diferente daqui para frente. E se o Senhor me der essa chance, eu prometo que vou honrar. Olhei para ele, meu filho, quebrado, humilde, finalmente real. Tem um quarto nos fundos, eu disse. Pequeno, simples. Você pode ficar lá, mas vai trabalhar de verdade. Acordar cedo, cuidar dos animais, da terra, sem mordomia. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu aceito. Obrigado, pai. E outra coisa, Carlos. Confiança se reconstrói devagar. Não espera que a gente volte a ser como antes da noite pro dia. Eu sei. E eu vou respeitar seu tempo. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Não era um abraço. Ainda não. Mas era um começo. Carlos passou os meses seguintes trabalhando na fazenda. Acordava às 5 da manhã, ajudava a tirar leite, consertar cercas, plantar. As mãos ficaram calejadas, a pele queimada de sol. E aos poucos, eu vi meu filho renascer. Jantávamos juntos à noite. Conversávamos sobre o dia, sobre a vida. Ele me perguntava sobre Dr. Henrique, sobre os anos que trabalhei ali. Pai, como o senhor aguentou tanto tempo fazendo trabalho pesado? Porque eu amava o que fazia.
E porque dignidade não está no tipo de trabalho, mas em como você faz ele. Carlos abaixava a cabeça, pensativo. Um dia ele me disse: pai, eu passei a vida inteira com vergonha do senhor, mas agora eu entendo. O senhor sempre foi o homem mais digno que eu conheci, e eu fui idiota de não ver isso. Coloquei a mão no ombro dele. Você viu agora, e isso já é alguma coisa. 6 meses depois, Carlos trouxe os filhos para me visitar. Beatriz e Gabriel, meus netos, eles tinham crescido. Vovô! Eles correram para me abraçar. Segurei os dois, emocionado. Como vocês cresceram! A gente sentiu saudade, vovô. Carlos me olhou, os olhos marejados. Obrigado, pai, por me dar essa chance. Sorri. Família é isso, filho. É perdoar, é reconstruir. E naquele momento, sob o sol de Minas, com meus netos correndo pelo campo e meu filho ao meu lado, senti que finalmente estava completo. Enquanto Carlos reconstruía sua vida na fazenda, trabalhando lado a lado comigo, aprendendo o valor do suor e da terra. Em Belo Horizonte, a vida de Patrícia desmoronava como um castelo de cartas. Eu só soube dos detalhes completos meses depois, quando Carlos finalmente teve coragem de me contar tudo. Mas vou recontar aqui do jeito que aconteceu porque faz parte da história. Faz parte da justiça que Deus fez. Depois que o divórcio foi oficializado, Patrícia se viu numa situação que nunca imaginou. Sozinha, sem a pensão que esperava, sem acesso ao dinheiro que achava que ia conseguir. E pior, com uma reputação destruída. A notícia da herança tinha se espalhado por toda Belo Horizonte. As pessoas falavam nos salões, nos restaurantes, nas rodas de amigas. Você soube? O caseiro da fazenda Santa Rita herdou 15 milhões do patrão. E o filho, aquele advogado arrogante, ficou sem nada. Mas não parou por aí. As línguas afiadas descobriram mais. E sabe por quê? Porque o filho ofereceu um quartinho de empregada para o próprio pai. Disse que ele tinha que servir a família ou ir mendigar. A história virou escândalo, e Patrícia estava no centro dele. As amigas que antes a bajulavam, que elogiavam suas roupas de marca e seus jantares sofisticados, começaram a se afastar. Os convites para festas pararam de chegar. Os almoços de domingo foram cancelados. O silêncio foi ensurdecedor. Uma antiga amiga, Ana Cláudia, que sempre foi a mais direta do grupo, a encontrou num shopping. Patrícia. Ana, que bom te ver. Faz tempo que a gente não... Deixa eu ser clara contigo. Ana interrompeu, a voz fria. A gente sabe o que você fez. Sabe como você tratou seu sogro, como você manipulou o Carlos. E, sinceramente, a gente não quer mais ser vista perto de você. Patrícia ficou branca. Ana, isso não é justo. Vocês não sabem da minha versão. A sua versão? Que versão, Patrícia? Que você tentou se aproveitar de um velho milionário que você desprezou a vida inteira? Que você humilhou o sogro e agora está correndo atrás do dinheiro dele? Não foi assim. Foi sim. E todo mundo sabe. Você perdeu, Patrícia. Perdeu o respeito, a reputação, tudo. Ana virou as costas e foi embora, deixando Patrícia parada ali no meio do shopping, sentindo os olhares de julgamento ao redor. A situação piorou quando ela tentou voltar ao mercado de trabalho com mais força. Patrícia tinha trabalhado em marketing antes, mas nunca com dedicação total. Agora precisava de um emprego de verdade, que pagasse as contas. Enviou currículos, foi a entrevistas, mas toda vez que chegava na etapa final, era rejeitada. E ela começou a desconfiar. Numa das entrevistas, o gerente de RH foi honesto demais. Olha, Patrícia, seu currículo é bom. Sua experiência também. Mas a gente faz uma pesquisa de reputação dos candidatos, sabe? E o seu nome, bem, apareceu associado a algumas coisas que não são boas para o perfil da empresa. Que coisas? Ele hesitou. Olha, eu não gosto de fofoca, mas tem histórias na internet sobre você. Sobre um divórcio complicado. Tentativa de se aproveitar de um sogro milionário, manipulação familiar, enfim. A gente prefere evitar esse tipo de exposição. Patrícia saiu daquela sala humilhada. Pela primeira vez na vida, ela entendeu o que era ser julgada, ser rejeitada, ser vista como inferior. E era exatamente o que ela tinha feito comigo durante anos. Desesperada financeiramente, Patrícia precisou vender o apartamento que dividia com Carlos. O valor foi dividido entre os dois.
Mas a parte dela mal deu para quitar dívidas de cartão de crédito que tinha acumulado tentando manter o padrão de vida. Ela se mudou para um apartamento pequeno num bairro mais simples. Sem portaria chique, sem elevador, sem vista bonita. Era tudo o que ela podia pagar. À noite, sozinha naquele lugar apertado, Patrícia olhava para as paredes vazias e se perguntava: como é que eu cheguei aqui? A resposta era clara, mas doía demais admitir. Ela tinha destruído a própria vida por ganância, por orgulho, por desprezo. Os pais dela, seu Antônio e Dona Carmen, que sempre foram pessoas simples, comerciantes honestos, ficaram envergonhados com a filha. Patrícia, a gente te criou para ser uma mulher de caráter, seu Antônio disse numa visita. E você virou isso? Uma mulher que humilha o sogro, que manipula o marido, que corre atrás de dinheiro? Pai, vocês não entendem. A gente entende sim, Dona Carmen interrompeu, os olhos marejados. Você sempre foi ambiciosa, sempre quis mais, mas a gente nunca imaginou que você fosse perder a decência no caminho. Eu só queria uma vida melhor. Melhor? Melhor como, Patrícia? Seu Antônio perguntou, a voz triste. Você tinha um marido, 2 filhos lindos, saúde. Mas não. Você queria luxo. Queria aparecer. E para isso, pisou num homem honesto que te acolheu como nora. Patrícia chorou. Mas os pais não voltaram atrás. A gente vai sempre te amar. Dona Carmen disse. Mas a gente não aprova o que você fez. E até você mudar de verdade, de coração, a gente vai manter distância. E eles foram embora, deixando Patrícia sozinha com sua dor. Meses se passaram. Patrícia conseguiu um emprego numa empresa pequena, como assistente administrativa. O salário era básico. Mal dava para pagar as contas. Ela, que antes almoçava em restaurantes caros, agora levava marmita. Ela, que antes usava roupas de grife, agora comprava no centro, nas promoções. Ela, que antes olhava para mim com desprezo, agora entendia o que era viver com simplicidade forçada. E foi nesse processo de queda que algo começou a mudar dentro dela. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Um dia, 6 meses depois do divórcio, Patrícia apareceu na fazenda Santa Rita. Era um sábado de manhã. Eu estava na varanda tomando café quando vi o carro velho dela parar em frente ao portão. Ela desceu, hesitante, e caminhou até a casa. Carlos estava do meu lado e ficou tenso. Pai, quer que eu mande ela embora? Não. Deixa ela falar. Patrícia subiu os degraus da varanda devagar, como quem pede licença. Ela estava diferente. Sem maquiagem pesada, cabelo preso simples, roupa comum, os olhos cansados, inchados de tanto chorar. João, eu vim para te pedir desculpas. Fiquei em silêncio, só olhando. Eu sei que eu não mereço nem ser ouvida. Sei que eu te tratei mal durante anos. Te desprezei, te humilhei, afastei você dos seus netos. Eu fui uma pessoa horrível. A voz dela tremeu. Mas eu perdi tudo, João. Perdi o casamento, os amigos, a reputação, o respeito dos meus pais. E no meio de tudo isso eu entendi que eu era o problema. Ela limpou as lágrimas. Eu passei a vida inteira obcecada por dinheiro, por status, por aparecer. E no caminho eu pisoteei pessoas boas. Pisoteei você. E agora vivendo o que eu vivo, trabalhando por salário mínimo, morando num apartamento apertado, eu finalmente entendo. Entende o quê? Perguntei, a voz calma. Que a vida não é sobre ter, é sobre ser. E eu nunca fui nada de valor, só uma casca vazia. Patrícia se ajoelhou ali na varanda, chorando. Eu não vim aqui pedir dinheiro, não vim pedir nada material. Eu só vim pedir perdão. Perdão de verdade. Porque eu não consigo viver com esse peso na consciência. Olhei para ela ali quebrada, humilhada pela própria ganância, e senti, não alegria pela queda dela, mas compaixão, porque eu sabia o que era sofrer. Levantei, me aproximei e coloquei a mão no ombro dela. Levanta, Patrícia. Ela levantou, enxugando o rosto. Eu te perdoo. Ela me olhou incrédula. Perdoa? Perdoo. Porque guardar rancor não faz bem para ninguém. E porque eu acredito que você está mudando de verdade. Mas eu não mereço. Ninguém merece perdão, Patrícia. A gente recebe por graça. Assim como Deus me perdoa todo dia, eu te perdoo hoje. Ela desabou de novo, mas dessa vez de alívio.
Mas perdoar não significa esquecer. Eu continuei, firme. Não significa que você vai ter lugar na minha vida como antes. E não significa que você não vai colher as consequências do que plantou. Eu sei, eu aceito. Agora, uma coisa eu vou te dizer. Meus netos ainda são seus filhos. E você tem que aprender a ser mãe de verdade. Não uma mulher obcecada por dinheiro ou aparência, mas uma mãe que ama, que cuida, que ensina valores de verdade. Eu vou tentar, João. Eu juro que vou. Então vai. E reconstrói tua vida do jeito certo, com dignidade. Ela assentiu, agradeceu e foi embora. Carlos ficou impressionado. Pai, o Senhor perdoou ela, mesmo depois de tudo? Perdoei, filho, porque quem não perdoa fica preso no passado, e eu quero viver o presente em paz. Meses depois, soube por Carlos que Patrícia tinha se mudado para uma cidade menor do interior. Arrumou um emprego humilde, alugou uma casa simples e começou a reconstruir a relação com os filhos aos poucos. Ela tá diferente, pai, Carlos me disse. Mais simples, mais humilde. Acho que ela finalmente entendeu. Espero que sim, filho, porque a vida ensina, e quando a gente aprende, a gente cresce. E naquele momento, senti que a justiça de Deus tinha se completado. Não com vingança, mas com lições. Com Carlos morando e trabalhando na fazenda, meus netos Beatriz e Gabriel começaram a vir me visitar com mais frequência. No começo, era aos fins de semana. Depois, nas férias. E aos poucos, aquele lugar que eu sempre amei virou o lar deles também. Beatriz tinha 17 anos agora. Uma moça linda, inteligente, de olhos vivos e coração bondoso. Gabriel tinha 14, um rapaz alto, forte, cheio de perguntas sobre a vida e sobre o mundo. Mas quando eles chegaram pela primeira vez depois de tudo que aconteceu, percebi que havia uma distância. Não era frieza, mas uma timidez, uma incerteza. Afinal, tinham passado anos ouvindo da mãe que eu era um velho rústico, sem importância, constrangedor. Eu sabia que reconquistar a confiança deles ia levar tempo, mas eu tinha paciência e tinha amor de sobra para dar. A primeira visita foi estranha. Carlos trouxe os dois numa sexta à tarde. Eles desceram do carro, olharam ao redor, impressionados com a imensidão da fazenda. Uau, Gabriel disse, os olhos arregalados. Isso tudo é seu, vovô? É nosso, Gabriel. Meu, de vocês, do seu pai. Família divide tudo. Beatriz ficou mais quieta, observando. Ela sempre foi a mais reservada dos dois. Vem, vem, eu disse, fazendo sinal para entrarem. Vou mostrar a casa grande, o quintal, os animais. Vocês vão gostar. Passamos a tarde inteira explorando. Mostrei os cavalos, as galinhas, o açude onde a gente pescava, o pomar cheio de jabuticabas e mangas. Gabriel estava empolgado, fazendo 1000 perguntas. Beatriz, aos poucos, foi se soltando. À noite, jantamos juntos na varanda. Galinha caipira, arroz, feijão tropeiro, couve, comida simples, mas feita com carinho. Vovô, o senhor cozinha? Beatriz perguntou surpresa. Cozinho. Aprendi com sua avó Madalena. Ela era a melhor cozinheira que eu conheci. Eu queria ter conhecido ela, Beatriz disse, a voz suave. Ela ia adorar vocês. Sua avó tinha um coração do tamanho do mundo. Gabriel olhou para mim curioso. Vovô, é verdade que o senhor trabalhou aqui a vida inteira como caseiro? Carlos ficou tenso, mas eu respondi tranquilo. É verdade, sim. E é verdade que o papai tinha vergonha do senhor? O silêncio caiu sobre a mesa. Carlos abaixou a cabeça envergonhado. Eu respirei fundo. É verdade, Gabriel. Por quê? Olhei para o meu filho, que estava vermelho de vergonha, e depois para o meu neto. Porque seu pai achava que trabalho braçal era inferior, que ser caseiro era motivo de vergonha. Mas ele aprendeu que não é o trabalho que define a gente. É o caráter. Gabriel olhou para o pai. Papai, isso é verdade? Carlos engoliu seco, os olhos marejados. É, filho, e foi o maior erro da minha vida. Mas o vovô te perdoou? Perdoou, mesmo eu não merecendo. Gabriel pensou por um momento, e então disse algo que me pegou de surpresa. Então eu também perdoo o senhor, pai, porque se o vovô conseguiu, eu também consigo. Beatriz segurou a mão do irmão, emocionada, e naquele momento senti que a cura da família estava começando de verdade. As visitas se tornaram frequentes. Todo fim de semana, Carlos trazia os dois.
E aos poucos fui reconquistando meus netos. Ensinei Gabriel a pescar. A gente sentava na beira do açude no fim da tarde com as varas na mão, esperando os peixes morderem a isca. Vovô, o senhor nunca ficou com raiva do papai? Fiquei sim, muita raiva. Mas raiva que a gente guarda vira veneno. Então eu perdoei. E a vovó Madalena? Como ela era? Sorri lembrando. Era uma mulher forte, Gabriel. Trabalhadora, de fé, cheia de amor. Ela que me ensinou a perdoar, a ter paciência. Se ela tivesse viva, ia adorar você. Eu queria ter conhecido ela. Um dia você vai. Lá no céu, quando a gente se encontrar de novo. Gabriel ficou quieto, pensativo e então disse: Vovô, eu quero ser igual ao senhor quando crescer. Meu coração apertou. Igual a mim como? Forte. Digno, que nem o senhor. Abracei meu neto e agradeci a Deus por aquele momento. Com Beatriz, a reconquista foi diferente. Ela era mais fechada, mais observadora. Levou tempo para ela se abrir. Um dia, ela pediu para me ajudar a cuidar dos cavalos. Fomos juntos para o estábulo, e enquanto escovávamos os animais, ela finalmente falou: Vovô, eu queria te pedir desculpas. Parei, surpreso. Desculpas? Por quê, minha filha? Porque eu também te tratei mal. Quando eu era mais nova, a mamãe falava que o senhor era constrangedor, que a gente não devia ficar muito perto. E eu acreditei. Eu te evitava. E agora eu vejo que eu perdi tanto tempo. A voz dela falhou. Me aproximei e segurei o rosto dela com as duas mãos. Beatriz, você era criança. Você não tinha culpa. Quem tinha que te proteger, te guiar, falharam. Mas agora a gente está aqui, juntos. E isso é o que importa. Ela me abraçou forte, chorando. Eu te amo, vovô. Eu também te amo, minha linda. Mais que tudo nesse mundo. Com o tempo, Beatriz começou a passar mais tempo na fazenda. Ela se interessou pelos animais, pelas plantas, pela vida rural. Um dia me surpreendeu com um anúncio. Vovô, eu decidi. Vou fazer veterinária. Veterinária? É. Quero cuidar de animais, trabalhar com a natureza. E quem sabe um dia ajudar o senhor aqui na fazenda. Sorri orgulhoso. Então estuda, se dedica, e quando você se formar, esse lugar é seu também. Promete? Prometo. Gabriel, por outro lado, decidiu seguir outro caminho. Ele queria ser advogado, como o pai, mas não qualquer advogado. Vovô, eu quero defender os pequenos, os trabalhadores, os injustiçados, gente como o senhor. Gente como eu? É. Gente honesta que é pisoteada por gente poderosa. Quero dar voz para quem não tem. Coloquei a mão no ombro dele, emocionado. Então você vai ser o advogado que seu pai deveria ter sido desde o começo. Gabriel sorriu. Vou, vovô. Prometo. Um ano depois do reencontro com meus netos, organizei uma festa na fazenda. Era aniversário de Beatriz, e eu quis fazer algo especial. Chamei toda a família. Júlio e a família dele, Carlos, Beatriz, Gabriel, amigos da cidade, funcionários da fazenda. Até Padre Sebastião veio abençoar a festa. Montamos mesas compridas no quintal, fizemos churrasco, bolo caseiro, música ao vivo. A fazenda estava cheia de vida, de risos, de alegria. No meio da festa, Beatriz pediu a palavra. Gente, eu queria falar uma coisa. Todo mundo parou para ouvir. Há um ano, eu era uma menina confusa, que não conhecia direito o próprio avô. Mas hoje, eu posso dizer que o vovô João é a pessoa mais incrível que eu conheço. Ela olhou para mim, os olhos brilhando. Ele me ensinou o que é dignidade, o que é perdão, o que é amor verdadeiro. E eu quero ser como ele quando crescer. Obrigada, vovô, por tudo. As pessoas aplaudiram. Eu me levantei, abracei minha neta e chorei de emoção. Você já é incrível, minha filha. E vai ser ainda mais. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com Carlos. Pai, obrigado. Por quê, filho? Por não desistir de mim, por me perdoar, por me ensinar o que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Coloquei a mão no ombro dele. Você é meu filho, Carlos, e eu nunca vou desistir de você. Ficamos ali em silêncio, olhando para as estrelas, e pela primeira vez em anos senti que minha família estava completa de novo. Não perfeita, mas completa. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que meu filho me ofereceu um quartinho de empregada e me disse para escolher entre servi-lo ou mendigar. 3 anos que mudaram tudo.
A fazenda Santa Rita prosperou além do que eu poderia imaginar. Com Carlos trabalhando ao meu lado, agora como administrador de verdade, modernizamos algumas áreas sem perder a essência que Dr. Henrique sempre quis. Expandimos as plantações, melhoramos a criação de gado e transformamos parte da propriedade em um espaço de turismo rural sustentável. Mas mais importante que o crescimento financeiro foi o crescimento espiritual e familiar. Usei grande parte da fortuna herdada para criar algo que honrasse a memória de Dr. Henrique e de Madalena. A Fundação Henrique and Madalena Drummond. A fundação tinha 3 frentes principais. Primeira, bolsas de estudo para jovens carentes da região. Todo ano, selecionávamos 20 estudantes de famílias humildes e pagávamos integralmente seus estudos. Escola, faculdade, material, tudo. Segunda, cursos profissionalizantes gratuitos na própria fazenda. Ensinávamos agricultura sustentável, mecânica rural, cuidados com animais, culinária, artesanato. Gente que não tinha oportunidade encontrava ali uma chance de recomeçar. Terceira, apoio direto a famílias em situação de vulnerabilidade. Pagávamos contas de luz e água para quem não conseguia. Comprávamos cestas básicas, reformávamos casas, ajudávamos com remédios e tratamentos médicos. Tudo de forma discreta, sem alarde, sem querer aparecer. Carlos foi fundamental nesse projeto. Ele usou seus conhecimentos jurídicos para estruturar a fundação de forma legal e transparente. E aos poucos foi se redescobrindo como ser humano. Pai, eu passei anos da minha vida perseguindo status, dinheiro, reconhecimento, e tudo isso era vazio. Agora, vendo a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas, eu finalmente entendo o que importa. E o que importa, filho? Servir, não ser servido. Jesus já tinha ensinado isso há 2000 anos, mas eu precisei aprender na marra. Sorri. Melhor tarde do que nunca. Beatriz se formou em veterinária e voltou para a fazenda. Ela montou uma clínica veterinária comunitária, onde atendia animais de pequenos produtores da região gratuitamente ou a preços simbólicos. Vovô, é incrível ver como um tratamento simples pode salvar a subsistência de uma família inteira. Um boi que fica doente pode significar a ruína para um pequeno fazendeiro. E quando a gente consegue curar, é como se curasse a família toda. Ela trabalhava de sol a sol, com a mesma dedicação que eu tive durante 40 anos como caseiro. E me enchia de orgulho. Um dia, ela me surpreendeu com uma notícia. Vovô, conheci alguém. Alguém? É, um rapaz. Ele é agrônomo, trabalha com agricultura familiar. Conheci ele num dos cursos da fundação. E é um rapaz de bem? É, vovô. Humilde, trabalhador, de família simples, igualzinho ao senhor. Sorri, emocionado. Então eu já gosto dele. Meses depois, conheci Pedro, o namorado dela. Um rapaz sério, educado, de mãos calejadas e olhar sincero. Ele me lembrou de mim quando jovem. Senhor, João, é uma honra conhecer o senhor. Ele disse apertando minha mão com firmeza. O prazer é meu, Pedro. Cuida bem da minha neta. Pode deixar, senhor. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. E eu vi no olhar dele que era verdade. Gabriel terminou o ensino médio e passou em primeiro lugar no vestibular para Direito na Universidade Federal. Ele queria seguir os passos do pai, mas de forma diferente. Vovô, eu vou ser advogado dos trabalhadores rurais. Vou defender quem é explorado, quem não tem voz. Seu pai ia gostar de saber disso. Ele já sabe e me apoia. Disse que eu vou fazer o que ele não teve coragem de fazer. Acompanhei Gabriel durante a faculdade, ajudando financeiramente, mas também emocionalmente. Ele vinha me visitar toda semana, me contava sobre os estudos, pedia conselhos. Vovô, hoje aprendi sobre direito do trabalho. E eu fiquei pensando, o senhor trabalhou 40 anos na fazenda. O senhor tinha carteira assinada? Férias? 13º? Tinha sim, Dr. Henrique sempre foi correto comigo. Mas conheço muita gente que não teve essa sorte. Pois é. E é por isso que eu quero fazer diferença. Coloquei a mão no ombro dele, orgulhoso. Você vai, meu neto, tenho certeza. Carlos, depois de 3 anos trabalhando na fazenda e na fundação, tomou uma decisão importante. Pai, eu quero voltar a advogar. Fiquei surpreso. Voltar? Mas não como antes. Quero abrir um escritório de advocacia popular.
Atender trabalhadores rurais, empregados domésticos, gente que sofre injustiça, mas não tem dinheiro para pagar advogado. E como você vai se sustentar? Vou cobrar de quem pode pagar e dar de graça para quem não pode. E se precisar, uso meu próprio dinheiro. Mas eu preciso fazer isso, pai. Preciso usar o que eu aprendi para consertar os erros que cometi. Abracei meu filho, emocionado. Então vai, Carlos, e faz com excelência. E foi o que ele fez. Abriu um escritório modesto em Belo Horizonte e em poucos meses já tinha fila de gente procurando ajuda. Ele ganhou casos importantes, defendeu trabalhadores explorados, conseguiu indenizações justas e, aos poucos, recuperou sua reputação. Não como o advogado arrogante de antes, mas como um homem transformado que usava seus talentos para fazer o bem. Numa noite, 4 anos depois de tudo que aconteceu, reunimos toda a família na fazenda para um jantar especial. Era aniversário de Júlio, meu irmão, que sempre esteve ao meu lado. Estavam lá Júlio e sua família, Carlos, Beatriz e Pedro, que já estavam noivos, Gabriel, funcionários da fazenda, amigos da cidade. Até Padre Sebastião veio abençoar a mesa. Sentamos todos na varanda debaixo de um céu estrelado, com a mesa cheia de comida farta e simples, feijoada, arroz, couve, torresmo, farofa, tudo feito por nós mesmos. No meio do jantar, Júlio pediu a palavra. Gente, eu queria falar uma coisa. Meu irmão João passou por muita coisa na vida. Perdeu a esposa, foi rejeitado pelo filho, foi humilhado, mas ele nunca perdeu a dignidade. Todo mundo ficou em silêncio, ouvindo. E hoje, olhando ao redor, vendo essa família linda, essa fazenda cheia de vida, essa fundação que ajuda tanta gente, eu só posso dizer uma coisa: Deus honra quem tem caráter, sempre. As pessoas aplaudiram. Carlos se levantou, emocionado. Tio Júlio tem razão, e eu queria aproveitar para dizer uma coisa também. Ele olhou para mim. Pai, há 4 anos eu te ofereci um quartinho de empregada. Te disse que você tinha que me servir ou mendigar. E você, com a dignidade que sempre teve, recusou. Saiu de cabeça erguida e me deixou sozinho com minha vergonha. A voz dele tremeu. Mas o Senhor não me abandonou. Mesmo eu não merecendo, o Senhor me perdoou. Me deu uma chance de reconstruir. E hoje eu posso dizer com orgulho: eu sou filho do João Batista da Silva. E não existe homem melhor que ele. Todo mundo se levantou e aplaudiu. Beatriz e Gabriel me abraçaram, chorando. Júlio apertou meu ombro, orgulhoso. E eu olhei para o céu, para Madalena, para o doutor Henrique e agradeci, porque no fim a vida tinha me ensinado que dignidade sempre vence, que amor verdadeiro se reconstrói e que família não é sobre sangue, mas sobre respeito, perdão e união. Hoje, aos 67 anos, sento na mesma varanda da Fazenda Santa Rita e olho para tudo que construímos. Não só em termos materiais, mas em termos de legado, de valores, de amor. A fazenda continua próspera. Carlos administra com maestria, Beatriz cuida dos animais e da clínica veterinária comunitária, Gabriel está terminando a faculdade de Direito com honras acadêmicas. A Fundação Henrique e Madalena Drummond já ajudou centenas de famílias. Mas o que me enche de orgulho mesmo não são os números, as conquistas ou o dinheiro. É ver que meus netos cresceram com valores sólidos. É ver que meu filho se transformou num homem de bem. É ver que o legado que deixo não é material, mas espiritual. Recebi uma carta há alguns dias. Era de Patrícia. Ela está morando numa cidade do interior, trabalhando como professora de crianças carentes, vivendo de forma simples. Na carta ela dizia: João, passaram-se 4 anos desde que você me perdoou. 4 anos que mudaram minha vida. Hoje trabalho com crianças que não têm nada e ensino para elas que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Aprendi isso com você. Aprendi na dor, na queda, na humilhação. Mas aprendi. Obrigada por me perdoar. E obrigada por me ensinar mesmo sem querer o que realmente importa. Patrícia. Dobrei a carta e guardei. Era mais uma prova de que Deus usa até nossas quedas para nos ensinar. Beatriz se casou com Pedro numa cerimônia linda e simples na fazenda. Foi um casamento pequeno, só família e amigos próximos. Padre Sebastião celebrou a missa e, no final, Pedro me chamou de lado.
Senhor João, eu queria te agradecer por ter criado a Beatriz do jeito que o Senhor criou, por ter mostrado para ela o que é dignidade, porque é isso que ela me ensina todo dia. Abracei meu genro emocionado. Cuida bem dela, Pedro. Ela é o que eu tenho de mais precioso. Pode deixar, Senhor. Ela é minha vida. Gabriel se formou em Direito e passou na OAB com louvor. No dia da formatura, ele pediu para eu ir no palco com ele receber o diploma. Vovô, o senhor faz parte disso. Tudo que eu sou, aprendi com o senhor. Subi no palco de mãos dadas com meu neto e quando vi aquele rapaz forte, inteligente, de caráter sólido, senti que tinha valido a pena. Toda a dor, toda a luta, toda a humilhação tinha valido a pena. Porque eu não estava deixando só uma fazenda, um dinheiro, uma fundação. Eu estava deixando valores. Estava deixando caráter. Estava deixando homens e mulheres de bem que iam continuar fazendo diferença no mundo. Carlos abriu o segundo escritório de advocacia popular, agora no interior. Ele atende gratuitamente trabalhadores rurais e conseguiu vitórias importantes em casos de trabalho escravo e exploração. Pai, eu finalmente encontrei meu propósito. Não é ganhar dinheiro, é fazer justiça. Seu doutor Henrique ia gostar de saber disso. E a mãe também. Sorrimos lembrando de Madalena. Há algumas semanas senti que minha saúde está mais frágil. Não é nada grave ainda, mas aos 67 anos a gente sente o peso dos anos. E eu sei que um dia vou encontrar Madalena e doutor Henrique lá no céu. Mas não tenho medo, porque sei que estou deixando tudo em ordem. Reuni meus filhos e netos numa noite e disse: gente, eu não sei quanto tempo ainda tenho aqui. Pode ser muito, pode ser pouco. Mas eu quero deixar claro uma coisa. O que eu construí aqui não é para ser guardado. É para ser compartilhado. Eles me olharam atentos. Essa fazenda, essa fundação, esse dinheiro, tudo isso é ferramenta. Ferramenta para fazer o bem. Nunca usem isso para aparecer, para ostentar, para se achar melhor que ninguém. Usem para servir. A gente promete, vovô, Beatriz disse, segurando minha mão. E outra coisa, se um dia vocês errarem, e vão errar porque a gente é humano, lembrem que dignidade não tá em nunca cair, tá em levantar do jeito certo. Carlos chorou. A gente nunca vai esquecer, pai. Hoje, sentado na varanda, olhando para o pôr do sol pintando o céu de laranja e roxo, penso em tudo que vivi. Penso naquele dia, 4 anos atrás, quando meu filho me disse: você decide, me servir ou ir mendigar. E eu escolhi a terceira opção, dignidade. Não aceitei migalhas, não implorei, não me rebaixei. Saí de cabeça erguida, confiando em Deus, e Deus me honrou. Não só com uma herança material, mas com uma herança espiritual, uma família restaurada, um legado de amor, um propósito maior. Meu filho aprendeu, meus netos aprenderam, e um dia eles vão ensinar aos filhos deles. E assim, o legado continua. A lição que aprendi, e que quero deixar registrada aqui, é essa. Nunca abra mão da sua dignidade. Não importa quem te humilhe, quem te rejeite, quem te ofereça migalhas. Você vale mais que isso. Família verdadeira se constrói com respeito. Sangue não garante amor, respeito garante. Dinheiro vai e vem. Mas caráter fica. No fim da vida, ninguém vai lembrar quanto você tinha. Vão lembrar quem você foi. Perdão liberta. Não perdoar é carregar veneno. Perdoar é escolher paz. Deus honra quem tem dignidade. Pode demorar, pode doer, mas no tempo certo, Ele recompensa. Quando deito na cama à noite, olho para o teto e agradeço. Agradeço por Madalena, que me ensinou a amar. Agradeço por doutor Henrique, que me ensinou lealdade. Agradeço por Júlio, que me acolheu quando ninguém mais quis. Agradeço por Carlos, que aprendeu e mudou. Agradeço por Beatriz e Gabriel, que me deram razão para continuar. E agradeço até pela dor, porque foi ela que me mostrou quem eu realmente sou. Meu nome é João Batista da Silva. Tenho 67 anos. Fui caseiro por 40 anos. Hoje sou dono de uma fazenda avaliada em mais de 15 milhões de reais. Mas mais importante que isso, sou um homem de dignidade. Sou um pai que perdoou. Sou um avô que ama. Sou um servo de Deus. E isso ninguém nunca vai tirar de mim.